Essa semana, milhares de alunos voltaram às aulas nas redes municipal e estadual de ensino. E com isso, muitos pais começaram a encarar o desafio de preparar lanches escolares que sejam saudáveis, práticos e nutritivos para as crianças. Especialistas sempre indicam evitar alimentos ultraprocessados e investir em opções nutritivas, coloridas, que podem influenciar positivamente os hábitos alimentares das crianças desde bem cedo. Mas nem sempre isso é fácil, né? Por isso, o SP Record dá uma mãozinha para os pais e traz agora algumas dicas para deixar a lancheira equilibrada e atrativa. O Henrico, de 4 anos, come tudo que vai na lancheira. Essa lancheira vai voltar assim, ó, vazia. Yes. A Naisa começou a preparar a lancheira do filho há alguns dias. O Henrico estudava em uma escola da prefeitura e não precisava levar lanche. Comecei a pesquisar na internet, buscar receitas, converso com amigas que têm filhos, né, para poder tentar fugir um pouco dos embalados. Então vamos acompanhar a preparação da lancheira do Henrico. Nesta aqui vai ter pão de queijo, bolo de chocolate e maçã. A nutricionista Nayara acompanhou a montagem da lancheira e fez uma alteração. Trocou o pão de queijo pelo iogurte. Tem pontos positivos, mas tem como a gente também melhorar essa lancheira, né? O que eu senti falta é de uma fonte de alimento que seja construtor. Então, eu trocaria o pão de queijo, que não tem problema nenhum, por um iogurte, para não ter duas porções do mesmo grupo alimentar, que seria o pão de queijo junto com o bolinho. A lancheira ideal deve ter os 3 grupos de alimentos: os reguladores, frutas, verduras e legumes, os energéticos, que contêm carboidratos, e os construtores, que possuem proteínas. Você consegue oferecer uma boa quantidade de nutrientes para a criança, que ela vai precisar, né, construir tecidos, ela precisa de energia para brincar, para aprender, e ela precisa de alimentos que regulem o intestino dela, que forneçam fibras. Além disso, não vai sentir fome logo após fazer esse lanche, porque às vezes elas ficam beliscando porque não estão saciadas, porque muitas vezes não tem nenhuma fonte de alimento construtor. A nutricionista explica que alguns erros são comuns. Por exemplo, uma lancheira com fruta e suco. Não é legal porque são 2 porções, né, do mesmo grupo alimentar. E além disso, quando a gente faz um suco, a gente não usa uma fruta, a gente usa 2, 3, 4. Então seria uma fruta mais umas 3 frutas do suco, somando 4 frutas. Além disso, o suco, quando ele é liquidificado, as fibras são quebradas, o que aumenta o açúcar disponível e diminui a quantidade de fibras. Mas é errado enviar suco? Não é errado enviar suco. Aí não envia a fruta e aí pensar, por exemplo, o suco ficaria melhor com um pão de queijo do que, por exemplo, com o bolinho, que o bolinho já vai açúcar e um pão de queijo é uma fonte de gordura. Outro erro na lancheira é a presença de um alimento doce e salgado. Bem comum. E colocar também 2 porções do mesmo grupo alimentar. É importante ter uma de cada, porque senão a gente pode deixar a refeição com uma quantidade de açúcar muito alta. Para ajudar na montagem das lancheiras, o SESI tem o programa Alimente-se Bem. O objetivo é incentivar hábitos alimentares saudáveis e o aproveitamento integral dos alimentos. Aqui tem 2 sugestões: uma lancheira com água, mamão e bolo de abobrinha, e outra lancheira com água, biscoito de aveia e tangerina. Um programa onde as famílias irão aprender a utilizar as receitas na sua totalidade. Então, a base do programa é utilizar os alimentos de forma integral. Partes não convencionais que seriam desperdiçadas, elas serão aproveitadas, como talos, folhas, cascas, sementes. O programa está disponível na internet e oferece uma sugestão de cardápio durante a semana toda com as receitas dos alimentos. Existe lá uma sugestão do cardápio de segunda a sexta, né? A base a gente coloca sempre uma bebida, pode ser, a gente incentiva o consumo de água, mas se a família optar por um suco, desde que seja uma criança maior do que 2 anos de idade, não tem problema, né? Porque o Guia Alimentar Brasileiro, ele não preconiza a oferta de suco abaixo de 2 anos. Então, acima de 2 anos, o que a gente dá de dica é sempre utilizar a fruta in natura para a preparação do suco, ou
as embalagens mesmo, que conste ali na rotulagem que é 100% fruta aquele suco. Uma sugestão do programa é colocar a criança para ajudar a preparar a lancheira. Quando a criança está envolvida no processo, gera um senso de responsabilidade, uma autonomia dessa criança de escolha. Então, os pais podem dar 3 opções saudáveis ali para as crianças escolherem. A criança já vai escolher o que ela vai consumir naquele dia ou no dia posterior. E isso faz até com que a criança, diminua o desperdício daquele alimento que está na lancheira. Dicas para montar a lancheira são preciosas. Quem precisa preparar uma todos os dias sabe que é um desafio. Eu tento até fazer as receitas, deixar num potinho colorido, para poder ser interessante para ele também, as frutas e tudo mais. Tá dando certo? Tá dando certo, volta vazia a lancheira pelo menos. Com essas dicas, com certeza a hora do recreio vai ficar muito saborosa, nutritiva e saudável.